Uma boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. E nós vamos agradecendo uma vez mais pela oportunidade sagrada, bendita de estarmos juntos. Que essas vibrações elas se estendam a todos os lares da Terra, que elas se estendam ao nosso lar. Nós hoje trouxemos do livro Libertação, é um relato interessante de um investigador de polícia que no fundo ele tem um processo ali de auto-obsessão, né? E nós vamos ver com isso a importância do pensamento. Sempre temos falado a respeito disso, né? E nós lembramos que no livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ele compara ali as funções do pensamento com as funções de uma televisão. Ele ressalta que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz. Então vejam que a velocidade do nosso pensamento ela é igual à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Então vejam a velocidade, a importância, a rapidez que tem o nosso pensamento. Porque falamos, mas eu só estou pensando, mas esse pensamento ele tem forma, ele tem velocidade, né? Ele está ali saturado, ele está carregado com as vibrações que nos são ali peculiares, que são inerentes a nós. Então esse pensamento ele tem uma velocidade igual à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, ele volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos, levando-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam o espírito quando alimentados pelo combustível de nossos desejos ou da nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Vejam, energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionárias na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas, intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Então vejam a importância do teor dos nossos pensamentos. E para que esses pensamentos eles melhorem gradativamente, nós temos que nos alimentar de coisas boas, de boas leituras, de boas reflexões, né? Começarmos a selecionarmos tudo aquilo que vemos, que ouvimos, e tudo isso para que gradativamente os nossos sentimentos sejam melhorados, eles sejam depurados, porque o nosso pensamento ele nada mais é do fruto do que aquilo que nós somos. Então é muito importante uma autoanálise sincera e percebermos qual tem sido o teor dos nossos pensamentos. Quando eu acordo de manhã, quais são os primeiros pensamentos que me vêm à cabeça? O que eu alimento ao longo do dia? Tristeza, melancolia, revolta, mágoa, ou esperança, alegria, força de vontade. É claro que nenhum de nós é santo, mas daí justamente esse convite para que gradativamente nós possamos nos substituir os nossos pensamentos que são nocivos, que não nos fazem bem, por outros pensamentos mais reconfortantes, que tragam ali a paz, que nos convidem ali à disciplina, enfim, a gratidão, a valorização da vida. E no livro Libertação, então, ele traz um caso de um investigador de polícia e nós
vamos ver aqui que os espíritos orientadores, né, o Gubbio, eles estão analisando esse caso. Então, olha, temos sob o nosso olhar um investigador de polícia em graves perturbações. Ele não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Então nós vamos ver que é um investigador de polícia que teve ali nas mãos grande responsabilidade, o poder. No entanto, ele usou esse poder para humilhar e para ferir. Adiantando um pouco, o que ele fazia? A pretexto ali de manter a ordem, ele não só inquiria, não só investigava, mas ele espancava, ele torturava muitas pessoas, né? Então nós vamos ver a consequência disso. Então, durante alguns anos, ele conseguiu manter o remorso à distância, que tantas ações que foram feitas assim, e durante muito tempo, aquilo não abalava, né? Ele manteve ali, durante muito tempo, o remorso à distância. Todavia, né, entretanto, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo, né, esperando a oportunidade de fazer sentir. Então, durante muito tempo, aqueles pensamentos das vítimas dele, de raiva, de ódio, de indignação, estavam ali circulando o campo mental dele. E durante alguns anos não encontrou campo porque o remorso não atingia, né? Com a maneira cruel de proceder, ele atraiu também, não só a ira de muita gente, não só a ira das vítimas, mas atraiu também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Então, além daquelas pessoas que ele torturou, das vítimas, pelo comportamento e pela atitude, ele atraiu outros espíritos em condições bastante difíceis, né, que contribuíram para que ele tivesse problemas cada vez maiores. Só reforçando que aqui ele está encarnado, vivo, né, numa sala de espera de um consultório psiquiátrico. Ele está ali com muito suor, frio, né, com extrema palidez, com traços ali de horror, porque ele via muitas imagens, ele se sentia perseguido, e só ele via, né? Ali as pessoas que estavam o ajudando não viam, mas ele via por quê? Justamente fruto desses espancamentos que ele fazia, dessas torturas. Então, esse remorso que ele foi alimentando depois de um tempo, foi abrindo ali campo para essas imagens que o perseguiam, né? Olha, então ele não só atrai a ira de muita gente, como foi dito, mas a convivência de outros espíritos ali de péssimo comportamento. E aqui diz: chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, ou seja, vai chegando ali a idade madura, em que ele começa a lembrar, a refletir um pouco o que ele tinha feito ao longo da vida. E aí o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Então, mais tarde, né, quando ele está atingindo ali a senectude, a idade mais madura, né, ele começa a fazer essa reflexão e aí abre ali o remorso e ele começa então a alimentar a aflição e o medo. E aqui fala que esse remorso, essa aflição e esse medo seria como uma tempestade que rompe ali uma represa, porque durante muito tempo esse remorso, esse arrependimento, ele foi represado, mas aqui a culpa é tão grande que é como se fosse uma represa ali que é destruída, e aí ele se vê atormentado, né, pelos os espíritos que se identificavam com ele, ou a raiva, a fúria daqueles que ele havia torturado.
Vejam que é muito importante o nosso arrependimento, a análise, mas o remorso ele é altamente destrutivo, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que sempre procurar ali tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Para que elas não gerem depois lá na frente esse remorso que pode destruir, que pode gerar até um processo de não só de obsessão, mas também de auto-obsessão, porque há situações em que podemos prejudicar alguém, que esse alguém pode ter nos perdoado. No entanto, essa culpa atinge tamanha forma que ela se transforma mais do que arrependimento em remorso. E ali um processo de auto-obsessão, né? Intenso, cuja liberdade ali às vezes demora largos anos para o refazimento ali, né? Da nossa serenidade, da nossa consciência, né? E aqui diz, sobrevindo a crise, depois da crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe, né? Foram ali destruindo os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis, os órgãos mais vulneráveis do corpo dele, sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Então vejam que toda essa situação provocou sérios distúrbios no sistema nervoso, né, dele, mas outros órgãos seriam afetados, como o fígado, que caminhariam para uma cirrose, né? Então vejam que são problemas físicos, mas cuja origem elas são de problemas ali de comportamento dele, de pensamentos destrutivos, né? Então o corpo ali ele foi somatizando, ele foi absorvendo aquilo que ele tinha criado para si próprio, né? Sentindo as interrogações silenciosas do olhar quanto à solução possível daquele enigma doloroso, o orientador continuou. Esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Podemos perguntar, mas como ele vai se modificar? Como isso vai mudar? Como vai mudar esse quadro? Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico, ou seja, para mantê-lo vivo, mantê-lo na terra, só uma extrema modificação mental. Uma fé renovadora com esforço de reforma persistente digna da vida moral mais nobre irá conferir-lhe diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Então vejam que esse processo que ele está passando tão doloroso de se sentir perseguido, isso não deixa de ser ali um convite para que ele se volte mais a autorrefazimento, a espiritualidade, a renovação íntima, né? Que também, como ele fala aqui, está ligada à extrema modificação mental para o bem. Enfim, só essa mudança íntima para o bem é que vai ali permitir a ele forças orgânicas suficientes para manter aqui as células físicas em funcionamento e mantê-lo vivo, né? Ele permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Então vejam que ele espancava ali, até com gosto, né? A pretexto, com a desculpa de que ele estava mantendo ali a ordem social, mas ele sentia um certo prazer ali em espancar ali as pessoas. E ele continua dizendo, a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens das nossas ações, recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos, né, aquilo fica gravado em nós, ali no nosso corpo espiritual. Por isso é que se fala que tudo, o bem ou o mal, é uma construção pessoal, que nós não podemos atribuir a responsabilidade absolutamente a ninguém, a não ser a nós mesmos. Mas vejam que a mesma capacidade que nós temos de usar a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa saúde para destruir, é a mesma capacidade que temos para construir. Por isso é tão importante pensarmos quais as escolhas que temos feito, não é?
Então, tem uma imagem que eu acho interessante que diz que a mesma onda que enfurecida ela joga um barco contra um rochedo, contra uma pedra, é a mesma onda também que devolve ali, voltando, ela devolve, aquela água devolve um barco para navegar ali novamente, né? Enfim, é a escolha, são as energias que nós adotamos. Então temos, como Jesus falava, sois deuses, né? Nós temos uma capacidade de construir, de ajudar, de nos ajudarmos, né? A gente está falando aqui de processos de agressão ao outro, mas quantas vezes nós podemos também nos autodestruir, né? Provocar processos de auto-obsessão. Então é muito importante, né? Aproveitarmos os recursos que a vida nos oferece, a prece, o trabalho, o estudo, a reflexão, né? Uma boa música, um bom livro, enfim, a natureza. Quantas ferramentas, né? Quantos recursos a vida nos oferece para que possamos alimentar o nosso espírito de esperança, de boa vontade, evitando a mágoa, o rancor, né? Para que a nossa mente, igualmente, ela esteja serena, ela esteja aberta para receber as melhores influências, né? Os eflúvios ali dos espíritos amorosos, e assim caminharmos com mais segurança, né? Então fica aqui esse aprendizado sobre a importância do pensamento, né? E é uma reflexão em relação às nossas escolhas. Mas quem tiver interesse em ler na íntegra está no livro Libertação, que é o capítulo 11, Valiosa Esperança, que trata desse investigador de polícia. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos nesta noite, então, neste encontro, buscarmos alguns pontos do livro A Caminho da Luz, que até já conversamos sobre em outros momentos, ou talvez em outros grupos, mas em que Emmanuel nos fala sobre as lutas renovadoras, porque que começaram lá no século XX, né? E ele diz, o século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras, porque no século XX começou esse processo de seleção, que é o que vai abrir o caminho para um mundo melhor que todos nós aguardamos. Essa seleção, então, torna-se inadiável e ela acontece desde o século XX. E ele fala que numerosas transformações são aguardadas nesse século XX. E o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Porque o Espiritismo, ele escreveu esse livro em 38 ou 36, e o Espiritismo está conosco desde 1857, né? Então, já vivíamos, então, os tempos do Consolador, e que é o que vai nos ajudar e tem nos ajudado nesses momentos, porque o entendimento nos ajuda muito. É importante que tenhamos um entendimento para conseguirmos viver as situações e tirarmos dela o aprendizado que nos torne criaturas melhores, né? E ele fala das guerras, da Primeira Grande Guerra, que é de 14 a 18, as guerras russo, japonesa e europeia, e ele coloca que foi ali que já, dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. E ele coloca que ficarão no mundo, como sabemos, os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de luz desde o princípio. Aqui está uma colocação importantíssima, porque nós podemos nos perguntar quem serão aqueles que não poderão estar aqui? A resposta está aqui. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição de amor
e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas desde os primeiros anos desse século, o XX, A guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão, olhem aqui a importância dessa colocação, somente terminarão então essas guerras, com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então, é nesse processo de seleção que se iniciou no século XX e que vivemos plenamente agora no século XXI. Acredito que, de certa forma, até em atraso, porque ele coloca em outros momentos que estava reservado ao século XX esse processo de seleção. E, na verdade, ele não se concluiu. E isso é previsível, porque não existe um determinismo nesse sentido, como até ficou muito claro ali na mensagem de Ismael, que já vimos em outros encontros, talvez em outros dias, e quando ele fala da América, ele coloca na América a esperança. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. E ele relata, ele fala sobre as lutas do século XX, que elas começaram muito antes. Olha, a corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur em 1904. Essa batalha de Porto Arthur foi a primeira ação militar na guerra entre a Rússia e o Japão. E essa guerra ela estava relacionada com a vitória japonesa sobre a China, e ele comenta, interessante que ele diz que os campos ficaram despovoados, então o homem abandonou o campo, abandonou aquela vida que poderia ajudá-los a se melhorar e passaram, olha, os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Então nós vivemos consequências das nossas próprias escolhas, A Europa e o Oriente, diz ele, a Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do Moloque do extremismo. Vamos dar uma parada para entender esse Moloque. O Moloque ele é citado na Bíblia como um ídolo para o qual os amonitas prestavam culto, chegando a sacrificar crianças como oferendas. Então, é contado que muitas e muitas crianças foram sacrificadas em oferenda a esse mito pagão Moloque. E é interessante porque nós vivemos tempos muito difíceis, onde percebemos claramente uma batalha ferrenha para apagar o Cristo da nossa história. E pesquisando, eu vi que no Coliseu, em Roma, na Itália, houve uma exposição. Ela foi aberta em 27 de setembro de 2019 e logo na entrada
do Coliseu, eles colocaram uma estátua bastante grande desse ídolo pagão Moloque. É exibido logo na estrada do Coliseu. É uma estátua da divindade pagã para a qual as crianças foram sacrificadas no mundo antigo, muitas crianças. E essa exposição, ela feriu muito os corações dos cristãos, porque o Coliseu ele é considerado um lugar sagrado. Muitos e muitos acham que foi lá que muitos cristãos foram sacrificados, embora nós tenhamos ali notícia por Emmanuel que teria sido no circo máximo, né? Mas o que não impede também de ter tido ali também sacrifícios no Coliseu. Mas o fato é que para o cristão, o Coliseu ficou como símbolo do sacrifício dos cristãos. Então é um local sagrado, inclusive reconhecido por um determinado Papa. Então a gente percebe a que ponto chegamos. A que ponto chegamos para apagar o cristianismo. E o Emmanuel diz, convenhamos, é aqui. Não. Onde os valores morais da humanidade, então quando ele fala desse Moloque, ele diz, onde os valores morais da humanidade, as igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Então, graças devemos dar a Deus por estarmos vivendo, é até estranho falarmos isso, mas é preciso que vivamos esses momentos para que acordemos, porque a igreja, que simboliza ali, que tem um grande poder de ação, ela tem se mantido calada em muitos pontos que não deveria, como, por exemplo, presenciar ou participar, ou, aliás, ficar calada dentro de aplausos em relação a leis que permitem a morte de crianças no ventre materno. Então, vivemos coisas hoje e que são aplaudidas, esse é o ponto que choca, porque são aplaudidas e são narradas de uma forma que valorizando ali o direito da mulher sobre o seu corpo. Então, vivemos um tempo de desvirtuamento total, realmente, do lógico, da razão, dos valores éticos. E não poderia ser de outra forma. Há necessidade realmente de situações que nos chacoalhem. E ele continua. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Depois ele fala daquela terceira reunião, né, que nós já vimos que já aconteceu, naquela mensagem de Ismael. Ele nos afirma que ela já aconteceu e tudo mudou, conforme vimos aí em outro dia. E é interessante que a gente traga algumas coisas que Ismael colocou, que a gente viu no outro dia da semana, mas vamos ver aqui também alguns pontos que Ismael trouxe nessa mensagem que faz parte talvez do prefácio, né, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração.
Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos, emocionados, os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. Eu estou pegando esse trecho da mensagem, que é bastante longa, mas que está digitada no site da casa, porque ele colocou aqui: para onde caminhamos? Onde os valores morais da humanidade? É o que Ismael resgata na sua mensagem. E esse clarim que ele fala, ele tocou em setembro de 2019. No início da pandemia, o Divaldo, nas suas palestras online, ele nos fala desse clarim que tocou em setembro de 2019. E o clarim é sempre o anúncio de um momento de expectativa, de um momento de perigo, de um momento de alerta. E o Manuel Filomeno continua: a droga-adição vinha há décadas consumindo a juventude, e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilente exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus na condição de mito superado. E a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém, o que temos presenciado. Em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte, com a anuência das autoridades ou por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Vocês percebem que ele está colocando, é interessante porque ele coloca formavam, ele está colocando, acompanhavam, todos os verbos no passado. Isso nos leva, esse ditado, né, essa psicografia, ela começou em abril agora de 2020. Então, isso já nos alerta que vai ficar no passado. Essas situações que nós estamos vendo, elas ficarão no passado. Em função de tudo que teremos de novo, né? Que teremos de mudanças, porque essas mudanças se darão. Para aqueles que não acreditam, é porque não entenderam ainda o processo de seleção que está cada vez mais intenso, né? Então, os valores éticos, a princípio surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. Não é isso que temos vivido? Quando surge alguém com valores éticos, esse alguém é execrado, né? São anulados como castradores da liberdade. Então, em nome de uma liberdade, se castra toda a voz que quer trazer um valor ético. Então, eram anulados como castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Então, a necessidade de igualdade com as minorias acabava, vamos colocar no passado também, com muita confiança, não? Acabava favorecendo a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus,
e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Muito importante esse sentimento que o homem tem pelos animais, que está sendo despertado em todos de uma forma bastante intensa, mas que não haja uma humanização dos animais em detrimento do ser humano, né? Animalizando o ser humano e humanizando os animais, e sim amando os animais. Amando. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Ultramontano é um comportamento, houve uma época que chamavam esse comportamento de ultramontanismo. Então, dentro ali do catolicismo, todos aqueles que se colocavam contra a modernidade, eles eram tidos como ultramontanos, né? Além dos montes, então fora ali da realidade, dos tempos modernos, enfim. Então, quando alguém quer se colocar numa postura de equilíbrio, é colocado nessas condições, como pessoas retrógradas, contrária à modernidade. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. O tempo se finda, mas interessante que nessa nova leitura de hoje eu percebi que ele fala tudo num passado. Isso é um grande alento. Isso é um grande alento que abre essa certeza da mudança. Então, com muita confiança, com muita gratidão no coração, roguemos a Deus, roguemos a Jesus por todos nós, por todos que vivem momentos tão dolorosos, por tantos que estão sofrendo as consequências de todo esse quadro, atingindo suas famílias de todas as formas, como consequências naturais desses tempos dolorosos que vivemos. Que Deus e Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos auxilie a nos recompormos, a conseguirmos vislumbrar mais adiante, a termos essa esperança viva em nosso coração e percebermos que é o espírito de solidariedade que nos ajudará a transformar tudo que temos vivido. É isso que eles esperam de nós, é isso que se fará presente. Que evitemos tanta dor, que aprendamos pelo amor. Tenhamos uma noite